O vaso do olheiro. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-te e desça até a casa do olheiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desce à casa do olheiro. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda, como o vaso que o olheiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Eu não sei o que tu está passando agora, assim como eu tenho passado, mas o Senhor tem poder de nos refazer, poder de fazer tudo de novo, segundo a sua boa vontade. E pela fé nós podemos crer que tudo podemos em Cristo Jesus. E pela fé nós podemos crer que Cristo pode tudo na nossa vida. Porque existe uma palavra que diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O que é que está em nós? Em nós está a graça, a misericórdia de Deus. Nada é maior do que a graça de Deus. É pela graça que Deus deu o seu Filho unigênito. E é pela graça que Cristo veio. E é pela graça que somos renovados a cada manhã. E é pela graça que seremos salvos em Cristo Jesus. E é pela graça que Cristo perdoa os nossos pecados e nos dá um novo começo, uma nova fase da nossa vida. Que Cristo Jesus estenda a graça dele abundantemente na tua vida. E que em nome desse Cristo, o ressuscitado, nós possamos achar grandes e grandes e grandes misericórdias de salvação por conta da sua bondade. Prosseguindo, Jeremias. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse olheiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim são vocês na minha mão. Ó casa de Israel, no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando uma calamidade, formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se de cada um de vocês do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Mas eles dizem: não é muito inútil, porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, essas são palavras de Jeremias, quando Jeremias fala que o dono do vaso teve que destruir o vaso para poder fazer um vaso novo. Profeticamente, Deus teve que quebrar Jeremias para que pudesse fazer de Jeremias uma nova criatura. E obviamente Deus trabalhou fortemente na vida de Jeremias. E o Evangelho de Cristo foi levado de nações e nações, anunciado, na verdade, segundo o coração de Jeremias, porque lá Deus habitava. Portanto, que essa promessa de Jeremias
de fazer com que o vaso seja quebrado e do vaso quebrado seja refeito um outro vaso que se cumpra nas nossas vidas e que pela graça de Deus possamos, na verdade, ser um vaso na mão do nosso grande Deus.